Hello Facebook, hello Instagram. Bem-vindos aqui na nossa sexta-feira de sabedoria estética, ao som da lendária Maísa. Bésame mucho, bésame mucho. Não é mucho, bésame mucho. Entende a diferença? Então, hoje eu vou falar sobre lábios. Aí, pra gente falar sobre lábios, o que a gente pensa quando a gente vai falar sobre lábios? Em beijos, em beijos. Então eu decidi, viu, Mônica Perrelli, Elaine, Beatriz, Valéria Malzoni, minha querida, Adilson Marini, Ivone, aqui no Facebook, aqui no Instagram, coloquei Maísa cantando Bésame Mucho, porque hoje eu vou falar sobre lábios. Os lábios, que são coisas muito, muito importantes na vida de todo mundo. Basta a gente perceber quem perde os lábios ou quem tem algum problema. Então a gente vai falar sobre a estética dos lábios numa live rapidinha de uma sexta-feira gelada em Brasília, ao som de Maísa. Bésame mucho. Ok, Maísa. Maísa, bésame mucho, pero eu tenho que falar agora. Muito bem, gente. Bem-vindos aqui no Instagram e aqui no nosso Facebook. Alicia Natália, Maria Gislane, Beatriz Fernandes, muito bem, gente. Zeca Guedes, Marisa Dalbello, minha companheira de toda sexta-feira. É uma honra ter você aqui, Marisa, e todos vocês junto com a gente. Muito bem, gente, eu vou falar sobre lábios hoje. Sabe por quê? Semana passada eu estava em Dubai trabalhando e agora, claro, eu voltei aqui para Brasília, e lá em Dubai e aqui em Brasília é uma coisa que está muito na moda e que as pessoas procuram muito, que são os lábios. Entendeu? Deise Cristina, Sena, boa noite, querida. Marisa Bessa, Ana Falcade, Elaine, muito bem, gente. Então eu decidi falar. Sabe por quê? Quando a gente sai do Brasil e vai para os Emirados Árabes, a gente tem um choque de culturas. Quando a gente fala em coisas, por exemplo, os lábios. Aqui no Brasil, na Europa, outras partes do mundo, as pessoas têm muita dificuldade para lidar com essa coisa do lábio. Romelita, minha querida, Mônica Mariano, boa tarde. Tayla Pedral, boa noite. Muito bem, gente. Então é isso. As pessoas, elas querem saber sobre lábios, as pessoas querem melhorar o lábio, mas as pessoas têm pânico de ficarem ridículas, né? Porque infelizmente, a gente está vendo na nossa cultura do Brasil que, em geral, a gente não tem aquela coisa de muita boca, diferentemente lá dos Emirados Árabes, lá na Rússia, onde? Em Beverly Hills, na Itália, na Argentina. De um modo geral, essas pessoas, principalmente as mulheres, elas gostam de um lábio mais assim, vamos dizer, que chama mais atenção, aquele lábio carnudo, né? E que a gente tem que ter cuidado. Viu, Maria Helena Messiani, que bom que você está aí, Carolina Freitas, Ivane Guimarães, linda, querida, pois é. Muito bem, Romerita, Josi Araújo, aqui no Facebook, Tietinha Figueiredo, da Suíça. How are you doing, my dear? Carmen, muito bem. Pois é, gente, então eu resolvi falar. Sabe por quê? Porque a boca, os lábios, a gente faz isso há anos. Isso não é nada novo. Aliás, não há nada novo entre o céu e a terra, como diz o Eclesiástico na Bíblia. Mas o fato é que as coisas vão e vêm. Cirurgia plástica, a gente lida com resultado, com estética. Então, tudo que lida com estética e resultado, como a moda, a pintura, a música, tem essa onda de vais e vens, quer dizer, de modas, né? Dr. Lúcio Campos, bem-vindo. Aninha Hollywood, muito bem. Então, gente, eu vou falar para vocês, mas olha, eu só vou falar para vocês sobre o que é que a gente entende como lábios legais. Porque tanto aqui no Brasil quanto lá em Dubai, que é um exagero miserável, a gente tem que ter essa noção do que é legal e o que não é. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar e que eu acho que é importante, afinal de contas, o que são os lábios? O que é o lábio? O que é esse troço que a gente tem aqui? Você sabe que isso aqui é um corte na pele do nosso rosto, sabia disso? Muito bem, a gente tem um corte porque precisa passar comida, a gente precisa falar, viu, Denise Lírio Pacheco, Aristéia Queiroga, querida, de Miami, aqui no Facebook, aqui no Instagram. Então, os lábios são um corte, simplesmente isso, na nossa pele do nosso rosto. E aí eu escolhi uma foto, olha aqui que interessante, eu não sei se dá pra ver aqui no Instagram, no Facebook, dá pra ver aqui no Instagram. Que diabo é isso? É um dedo? Não, gente, isso é um lábio. O que o lábio é formado? A gente tem do lado de dentro a mucosa e do lado de fora, evidentemente, a gente tem a pele. No meio dessa dobrinha, a gente tem um músculo
que é um músculo circular que a gente fecha a boca e que a gente beija e que a gente toma sopa e a gente faz biquinho de raiva, seja lá o que for fazer, a gente usa esse biquinho. Por exemplo, na França, os franceses falam muito com esse biquinho fechando a boca. Então, entre a musculatura e a pele, a mucosa aqui no Facebook, a gente tem, gente, gordura. E essa gordura, ela vai preencher, como ela faz no corpo inteiro, e ela dá definição de forma e volume. Então, o que acontece? Por que pessoas têm menos boca e pessoas têm mais boca? Por exemplo, lá na Espanha, Marisa Porto, minha querida prima, muito bem. Lá na Espanha, as pessoas falam muito assim, com a boca fechada, sabe? Assim, las cosas que estamos achando, las cosas de Espanha. Aliás, eu estou indo para a Espanha semana que vem, para dar uma palestra lá em Valência, a primeira vez que eu vou conhecer a Espanha. E os espanhóis, eles falam franzindo, fechando muito a boca. Então, em geral, os espanhóis têm menos boca, é a famosa boca de traço. Por quê? Porque do jeito que eles falam, a forma que se fala o espanhol lá na Espanha, de um modo geral, eles fecham muito, se cierram os dentes assim. Então, com o tempo, né, com a forma que você vai levando sua vida, você vai diminuindo a gordura. Claro que tem a pele, tem a mucosa, tem o músculo, mas a gordura vai diminuindo, porque a força do músculo faz com que a gordura diminua. Entendeu, Facebook? Tá entendendo? Instagram? Muito bem. Por outro lado, tem pessoas que falam com a boca mais aberta, então isso, dependendo da genética, ajuda a que a gente tenha mais volume. Porém, essa dobra de pele mucosa, Dr. Ellie from London, I'm so proud to have you here, my friend. I need to talk to you later. I'm talking in Portuguese about lips, how to do it. We did a live last week, it was wonderful, but today this is for Brazil. I talk to you later. Bom, mas enfim, então a gente tem pele de fora, mucosa de dentro, músculo no meio e gordura em volta. Isso que vai fazer da genética e do jeito que a gente fala, faz com que os nossos lábios sejam mais carnudos ou menos carnudos. Tem um detalhe, ao longo dos anos a gente fala, beija, e a gordura vai diminuindo, então os nossos lábios vão afinando. Isso é uma questão muito interessante porque há diferenças, gente, em relação a fazer lábios, definir lábios, a gente precisa levar em conta não só o tipo físico daquela face, ou seja, dos elementos que compõem a face. Nem sempre fica legal um bocão numa face mais delicada e vice-versa, uma face mais robusta, vamos dizer, a gente precisa de um desenho, um volume de boca um pouco maior. Então, isso a gente tem que levar em conta, mas a gente também tem que levar em conta a idade. E eu adoro falar no meu consultório que eu não acredito, eu não gosto dessa palavra de idade, eu não sei nem conjugar esse verbo, se é que é verbo, eu não conjugo esse verbo, porque idade está na nossa cabeça. Mas evidentemente, com o tempo, a gente vai fazendo com que o desgaste, sabe, dessa coisa da contração do músculo faz com que essa gordura do lábio, ela vai diminuindo. Por isso que com o tempo a gente tem dois, vamos dizer, problemas. Primeiro que a nossa boca vai afinando. Quem de vocês aí não pega uma foto, sei lá, eu tô com 60, quem tá com 50, com 40, com 70, pega uma foto lá da sua adolescência, de um modo geral a gente tem aquela boca mais carnuda. E o interessante é que naquela época, nos anos 70, anos 80, e nem se fala lá para trás, era meio constrangedor, sabe? As pessoas tinham vergonha de boca carnuda, a boca negra, a boca, pessoas brancas, seja lá o que for, existia uma certa vergonha, era feio. Imagina, e hoje as pessoas pagam uma nota para fazer uma boca. Como as coisas mudam, né? Então, na verdade, a gente leva em conta o tempo, ou seja, a idade, porque com o passar dos anos, ao falar, ao mexer a boca, a gente vai perdendo a gordura e mais ainda, pasmem, os ligamentos que prendem mucosa com pele, com músculo, eles vão ficando mais frouxos. Significa o que isso? Significa que para eu fazer um tratamento nos lábios de alguém que tem uma tendência, uma flacidez maior, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu vou injetar um gel e esse gel migra, sabe? Ele faz volumes em torno da boca. Então, as diferenças raciais, as diferenças de face e as diferenças da idade, elas contam para que a gente tome determinados cuidados com o procedimento que a gente vai fazer.
E aí você vai me falar o seguinte, tá bom, você falou que esse negócio é uma prega, que tem ali gordura, músculo e coisa. Mas a gente sabe que lábios, eles têm desenhos. Pera, muito bem. A gente tenta ser tecnológico, né? Mas nesse estúdio caseiro aqui improvisado, a gente tem que ter paciência. Vocês estão vendo aqui no Instagram? Opa, não. Opa, pronto. Aqui. Esse aqui é o que a gente considera um desenho bacana de lábio. Vocês percebem que os lábios, eles têm, assim, algumas particularidades. Por exemplo, essa borda do lábio superior a gente chama de arco de Cupido. Arco de Cupido. O centro desse arco de Cupido a gente chama de filtro, que é o fundinho que a gente tem aqui em cima. E aos lados do tal do filtro, a gente tem as cristas labiais ou colunas. Todo mundo tem isso, a não ser que você tenha aquele lábio leporino. Sabe aquelas crianças que nascem com a abertura aqui na boca? É porque não tem essa fusão que forma essas duas colunas ali, sabe? Essas duas colunas, elas são fusão da nossa embriologia. Então, quando a gente vai pensar em fazer um lábio, quer dizer, restaurar o lábio, aumentar a boca, que seja, a gente tem que ter na nossa cabeça essa anatomia muito clara. E essa anatomia, ela é universal. Evidente que tem pessoas que têm menos esse V. Lembra aquela atriz, como é que ela chama? Meu Deus do céu, como é que ela chama? Que fez o Anjo Mal. Esqueci o nome dela. Ela não tem esse V, ela tem uma linha um pouco mais arredondada. Então a gente não vai querer criar o V do arco de Cupido numa pessoa que tem um lábio mais arredondado. Fica falso, fica feio, fica bicudo e artificial. Então, como a gente está falando, Hi, Illegal from New York, hello, nice to meet you here, my friend from New York. Keila Rocha, minha querida amiga, orgulho de você, Keila. Muito bem, gente, então a gente precisa lembrar os médicos que fazem esses procedimentos, a gente precisa lembrar dessa anatomia. Essa anatomia aqui é que faz com que a boca fique natural. A gente não pode lidar com lábios como se fosse uma abertura no meio da nossa cara e que tem que ter uma borda vermelha e aí a gente vai injetando coisas de qualquer jeito para dar um volume. Por quê? Como já dizia um médico lá no século III, a gente tem que ter um cuidado, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E aí eu vou pegar um gancho, porque muita gente, muitos de vocês aqui no Instagram, no Facebook, tem muita resistência a mexer em boca, porque as pessoas acham que todo mundo que faz boca, aí claro que são os preenchimentos, tem que ficar com um bico de pato, com um bico ridículo, um bico artificial. Isso não é resultado esperável, gente. Aliás, vamos fazer um parêntese aqui. Existe muita bobagem falada sobre cirurgia plástica. Ainda tem gente hoje em 2020 que acha que todo mundo que faz plástica de face fica com a cara esticada, que todo mundo que faz botox fica com cara de diabo, que todo mundo que faz preenchimento de boca fica com boca de pato e por aí vai. Gente, diferença de remédio e do veneno é a dose, não é o produto, não é o tratamento, é o cara que faz. E tudo que a gente faz, a gente decide junto com você. Eu não sou dono da sua face, nem da sua estética, nem do que você espera como resultado legal. Eu sou um técnico que trabalha nessa área, portanto eu tenho um certo conhecimento e a gente tem uma certa experiência, mas eu sigo o que você quer. Claro que tem coisas que a gente precisa falar, né? Por exemplo, tem gente, que nem eu acabei de falar, que tem gente que tem o lábio superior assim mais arredondado e eu vou querer fazer o Vzinho. Não dá. A gente tem que falar, desculpa, mas vai ficar falso, não dá. Então, como um arquiteto, o cirurgião plástico tem que falar, tem que seguir o projeto que a pessoa quer, ou que ela queira, mas a gente tem que dar o lado técnico, porque senão a casa cai. E isso acontece com preenchimento de boca. Então, gente, preenchimento de lábio é isso aí, não é sinônimo de tragédia estética. Eu adoro falar desgraça estética, são coisas que a gente vê por aí e infelizmente as pessoas acham que isso aí é normal. Não é, a gente precisa seguir essa anatomia. Como que é a anatomia mesmo? Eu falei para vocês que a gente tem aquele arco de Cupido, não é? Deixa eu virar aqui assim que fica mais legal.
Olha que boca bonita. Por que ela é bonita? Porque ela é natural. Ela não é nem fina, nem grossa demais, mas ela tem esse desenho do arco esculpido e ela tem esse gordo aqui embaixo com essa eversão do lábio. As pessoas, às vezes, elas pensam assim, eu tô ficando velho porque a minha boca tá ficando rachada. Gente, isso não tem nada a ver com idade. Essa coisa das linhas do lábio é porque, dos lábios, né, superior e inferior, é porque a gente tem uma mucosa. E principalmente em épocas de mais ressecamento do tempo, ou mesmo na sua característica da sua pele, do seu rosto, você tem uma mucosa mais ressecada. Por isso o lábio tende a ficar mais seco e por isso ele quebra. Tem tratamento para isso? Tem também, que são microinjeções de ácido hialurônico, e tem também produtos. A gente tem um produto bem legal que é o Plumping Moisturizer Lip, e ele faz com que essa mucosa fique mais hidratada, fique mais bonita. Tem até laser hoje em dia, tem uns lasers que a gente trabalha essa coisa do quebradinho. Mas voltando aqui na anatomia do lábio, pro Facebook, pro Instagram, a gente tem que ter relações entre... A gente tem que ter essas relações. E aí eu começo com a terceira parte da nossa bate-papo, que são as regras de ouro para você fazer um lábio bacana. Basicamente, a gente tem 3 coisas que eu preciso levar em conta. Primeira coisa, o lábio superior, gente, ele tem que ser mais longo do que o inferior. Não dá para você preencher lábio superior e inferior, os dois do mesmo tamanho. Fica assim, sabe? Parece que a pessoa está enojada, a pessoa está chata, ela está... né? Não dá. O lábio superior ele tem que ser um pouco mais longo. Isso é uma regra. Segunda regra, o lábio superior ele tem que ser um pouco mais fino do que o inferior. O inferior ele tem mais ou menos 2/3 de uma medida que a gente usa para calcular, e o superior a gente tem 1/3. Então, mais ou menos, isso aí é uma regra básica, mas eu gosto de dizer para os meus alunos lá em Dubai que a gente precisa desenvolver a nossa capacidade pessoal artística, mais do que só técnica. Então, 1/3 em cima, 2/3 embaixo. Isso é uma certa regra que eu vou usar trabalhando essa face para que fique legal. Mas, de um modo geral, é isso. O lábio superior tem que ser um pouco mais longo, o inferior ele acaba um pouquinho mais cedo, quer dizer, antes do superior. O superior ele é um pouquinho mais fino, o inferior ele é um pouquinho mais volumoso, e o superior ele tem que ser um pouco mais projetado. Mas olha, eu não estou falando assim, sabe? Isso, não, isso aí também não é legal. Mas o lábio superior ele é um pouquinho mais projetado sim que o inferior. E como é que a gente vai fazer então para trabalhar os seus lábios? Eu já fiz uma live que a gente tem no nosso site www.mucioporto.com.br, tem várias lives lá. E teve uma live que eu falei de como estruturar o lábio. Aí eu falei sobre cirurgia, tirar a pele aqui em cima, virar a mucosa para fora. Hoje eu estou falando simplesmente como delinear, como valorizar os seus lábios. A gente usa então essas características que cada um de nós temos. Eu já fiz preenchimento na minha boca. Um dia, sei lá, 2 anos atrás, eu tirei a barba, ficava com a boca fina, horrorosa. Eu falei, Deus me livre. Eu fui lá no espelho, peguei meu preenchedor e usei, preenchi minha boca. Claro, para mim tá legal, eu não quero boca demais, mas também não queria de menos. Então a gente precisa entender para que cada um de nós tenhamos uma estrutura bacana em que as pessoas nem desconfiem que a gente fez alguma coisa. É pecado fazer plástica? Não. É pecado fazer estética? Não. Mas o barato do negócio é as pessoas te olharem e falarem, nossa, você está sempre bem, nossa, que legal. Obrigado, Denise. Obrigado. Dr. Kotaro Yoshimura from Tokyo. I'm so glad, I'm so honored to have you here, my professor. Dr. Kotaro, I'm talking about lips. You know I'm plastic surgeon. We met together in Singapore. And, today I'm talking in Portuguese for my friends and patients in Brazil in Portuguese. I'm so glad to have you here, my friend. You are an honor for all of the world.
Thank you so very much. Bom, gente, o professor Kotaro Yoshimura, que está aqui no Facebook, ele é professor da Universidade de Tóquio. A gente é amigo, a gente já deu palestra junto e eu acho assim incrível ele estar aqui me assistindo. Embora em português, infelizmente. Ever Show Me, grande moço, muito obrigado. Laís Helena, muito obrigado. Então, gente, é o seguinte, para não demorar muita coisa, para não ficar um negócio complicado, demorado, chato. Então, a gente tem que trabalhar a sua face, a sua anatomia com algumas proporções, mas eu preciso criar, em cima dessas proporções, um lábio bacana para você. Ninguém quer ficar bicudo, ninguém quer ficar ridículo, as pessoas querem ficar refrescadas. E aí fala logo como é que a gente vai fazer para ter lábios legais. O que a gente usa? Gente, basicamente a gente usa um produto que todo mundo conhece, que são os preenchedores. Evershaw, welcome teacher, thank you all, thank you very much for being here, my friend. Sandra Marina Pacheco, que bom que você está aqui. Aristea Queiroga. Pois é, gente, é uma honra ter vocês aqui ouvindo a gente, eu gosto muito de falar o que eu faço, porque eu amo o que eu faço e é um prazer ter vocês aqui todos nessa sexta-feira. Lá no Japão já é sábado de manhã, aqui em Brasília é sexta-noite, enfim, viva a globalização e a tecnologia. Então, como que a gente vai fazer lábio? Fala logo, é cirúrgico? Não. A gente usa fio? Não. A gente corta? Não. A gente usa preenchedores. Por que preenchedores? Eu não entendi o que tem a ver uma coisa com a outra. Gente, preenchedor é simplesmente um treco que vai fazer com que a gente reponha tecido naquela região que a gente tem gordura. Vocês lembram do primeiro slide? Aqui no Facebook? Vocês estão vendo? Essa área branca, mais ou menos branca aqui no meio, desculpa porque o foco atrapalha, mas aqui, essa área branca, isso é gordura. Vocês sabem o que a gente tem na gordura? A gente tem célula gordurosa, evidentemente, e a gente tem fibras. A gente tem colágeno, a gente tem fibra elástica e a gente tem ácido hialurônico. É um palavrão. Ácido hialurônico é uma proteína que segura a molécula de água. Sempre que a nossa pele está mais hidratada, eu tenho uma boa quantidade de água presa nas moléculas de ácido hialurônico. Então, Deus nos fez com ácido hialurônico. Ah, mas eu não acredito em Deus. Bom, eu acredito. Então, sei lá, a natureza, o poder magnífico, dê o nome que você quiser, nos criou com essa proteína para segurar a água, porque senão a gente vivia que nem uma ameixa seca. A gente precisa ter água, não basta tomar, ela tem que ficar presa em alguma coisa no nosso organismo, porque a gente precisa de água para tudo. E quem segura essa molécula de água é o ácido hialurônico. Então, como eu tenho naturalmente ácido hialurônico na derme, na gordura, em outros tecidos, a gente vai repor, a gente vai usar preenchedores feitos à base, em laboratório, feitos à base de ácido hialurônico. Não é o máximo, gente. Não é ácido hialurônico humano, ele é feito em laboratório, mas ele é especialmente parecido com o nosso ácido hialurônico. E as indústrias, elas têm tecnologias para fazer com que esse ácido hialurônico que a gente injeta no nosso corpo não seja destruído rapidamente. Vou fazer aqui um parênteses. Ah, que cara chato, vim fazer parêntese, mas eu tenho que fazer. Eu estou aqui falando para você, eu quero te dar detalhes para você saber, porque tem muita bobagem falada na internet. Então, o parênteses é o seguinte. Como a gente tem ácido hialurônico no nosso organismo, em vários lugares, a gente tem uma enzima no nosso organismo que destrói esse ácido hialurônico. Por quê? Porque tudo que é produzido no organismo tem que ser destruído. Um dia a gente vai ser destruído. Porque senão a gente começa a intoxicar, sobrecarregar rins e etc, etc, etc. Então, ácido hialurônico a gente produz. E a gente produz a hialuronidase, que é a enzima que vai destruir os excessos de ácido hialurônico. Então, o que a indústria fez? Como que eu vou colocar um produto que tem ácido hialurônico na sua boca, porque o seu organismo, amanhã de manhã, já comeu esse produto? Então, a indústria desenvolveu tecnologias, que a gente chama de cross-linking, que fazem com que o ácido hialurônico, que é injetado na gente, fique. Por quanto tempo? Depende. Depende do quê? Depende das características químicas do produto que eu vou usar em você. Você já ouviu falar, por exemplo, às vezes você vai num consultório e aí o seu médico lá, alguém, fala assim, eu vou usar no seu rosto, na sua boca, eu vou usar o Juvederm Vycross. Daí você vai no outro consultório, o seu profissional vai falar assim, não, eu vou usar o Teosial não sei o quê,
o outro lá vai falar que vai usar o Renova. Enfim, a gente tem várias opções no mercado de marcas de ácido hialurônico. Dependendo do tipo de tecnologia que aquela marca tenha, a presença do ácido hialurônico no seu organismo, no caso na sua boca, vai demorar, vai ficar por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Olha que legal. Inclusive tem gente que fala assim, mas credo, esse seu ácido hialurônico está muito caro. Tem um outro lá que não sei o que cobra metade. Tudo bem. Claro, tem produtos mais baratos, tem Mercedes, tem Fusca, tem carros e tem roupas e tem tudo. Por que é mais caro? Porque a qualidade daquele produto é melhor, então isso custa mais. Então, se você quer um produto que vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem o custo que difere, porque a tecnologia é maior e na concentração desse produto eu tenho mais ácido hialurônico, que vai durar mais tempo. Daí a diferença. Claro, cada profissional cobra pelo seu trabalho, mas o tipo de produto, a marca que a gente usa influi e obviamente vai impactar em custo. Então, eu estou falando isso para a gente entender que, dependendo da marca, dependendo do tipo de produto de ácido hialurônico que você vai usar na sua boca, ou seja, que o seu profissional vai usar em você, o seu lábio, a sua boca vai ficar legal por 1, 2, 3 anos. Vocês entenderam? Entendeu, Ana? Flávia Souza Moreno? Mirza Garcia Souza, muito bem, é isso aí que a gente está falando. Então isso influi. Claro que o tipo de produto influi, porque interessa, porque tudo bem, você pode fazer uma boca hoje e repetir daqui 6 meses. Aí as pessoas falam, poxa, mas já tem o Botox que a gente tem que ficar repetindo a cada 6 meses, não tem um negócio para minha boca ficar mais tempo? Tem. Usa um produto diferente, com mais concentração e ele vai ficar mais tempo. Mais concentração não significa mais volume, não significa que você vai ficar com bico de pato. Mais concentração significa tempo de duração, durabilidade do resultado da sua boca. Vocês entenderam esse negócio? Porque tem tanta coisa falada por aí, a gente abre o Instagram, todo mundo faz boca, aquela loucura. E aí como que a gente vai fazer? Existem técnicas, já vou terminar, eu prometo. Tá todo mundo louco para ver o Pantanal, para sair, né, Karine Santos? Como que a gente faz boca? Gente, eu gosto de falar o seguinte, eu dou aula lá em Dubai, eu dou aula na Austrália, nos Estados Unidos, a gente dá aula, uma academia americana, eu trabalho para eles, e a gente dá aula para um bando de gente mundo afora. E a gente tem que sistematizar como é que a gente faz para poder ensinar. Então, basicamente, para você que tem vontade de fazer boca, que está pensando, vocês lembram lá da anatomia, não lembram? Pois é. Então, como é que a gente faz? Na minha modesta opinião, uma boca bacana tem que ter borda. A coisa mais horrorosa para mim numa boca é aquela boca assim. Sabe assim? Que vai para frente, parecendo que vai te morder, parecendo que vai pregar na tela do celular, aquela coisa que convencionou-se falar em lábios russos, Russian lips. Tá na moda isso. Eu acho ridículo. Lá em Dubai tem um monte daquela tragédia estética. Eu acho horroroso. Por quê? Porque quando se faz assim, você injeta aqui na pele. E se você injetar na pele, você projeta a pele. Isso não é legal. O bacana é quando a gente tem pele, aí chega nessa mucosa vermelha, eu tenho que ter uma eversão, uma viradinha. Sabe, Li? Sabe, Lênia? Minha querida prima. Pois é, Fabrício. Massoterapia fina, Dr. Gerald Deffer. Então, gente, um lábio bem feito, bem bacana, assim que eu gosto de dizer que é legal, que é sexy, que é bonito, que é natural, a gente precisa ter a eversão da borda. Não dá para ser pele, mucosa e depois volta. Não dá. Tem que ser pele, aí tem aquela viradinha para ser. Lembra da Débora Seco? A Débora Seco, aquela atriz da Globo, há muitos anos, ela tinha isso, é típico. A pele vem, aí a mucosa vira para fora. Por quê? Porque a gente começa a fazer o lábio injetando bem superficial, debaixo da mucosa, mas bem na borda do arco de Cupido. Se a gente fizer injeções na pele, eu não vou projetar a borda, eu vou projetar todo mundo. Aí fica aquela boca de camelo. Que raiva que eu tenho desse negócio, fica horroroso.
Aí, claro, a gente tem enzima que derrete, a gente pode operar, sei lá, mas é melhor não ter nada disso. Então a técnica que a gente usa, usando, claro, o ácido hialurônico, que são os preenchedores que vão desaparecer, mas dependendo da marca que o médico usa, vai durar 1, 2, 3 anos, talvez até mais um pouco, e a técnica tem que começar aqui. Não suma! Eu tô aqui com todo mundo me vendo, você vai embora? Que isso? Tá ficando louca? Então a gente injeta na borda. Vocês estão vendo essas setas azuis aqui? Aqui no Facebook está mais difícil, mas vocês estão vendo as setas? O que significa isso? Eu vou refazer a borda do arco de Cupido, o V e as duas colunas. Vocês estão vendo? Olha que lindo que fica. Tá vendo? Essas setas que vão para cima, elas são as colunas que fazem o tal do filtro. Com o passar do tempo e a genética, a gente perde as colunas. O lábio, ele fica assim liso, sabe? Fica meio sem graça, fica meio, sei lá, não fica anatômico. Então a injeção começa na borda do arco de Cupido, evertendo essa borda da mucosa para ficar aquela coisa que de perfil você vê que tem um degrauzinho. Pele e mucosa não podem estar na mesma dimensão, no mesmo plano, tem que ter uma diferença porque tem que falar, aqui termina a pele e ali começa a mucosa. É assim que Deus fez, é assim que a gente vai tentar refazer e intensificar. Depois eu venho aqui para a borda do lábio inferior, vocês estão vendo? A gente injeta bem na beirada, bem aqui embaixo, na borda, porque eu quero que o lábio everta, sabe? Que vire para baixo assim, que vire para fora. Isso é tão bonito. Bom, aí você terminou a borda, agora eu vou ter aquela noção de volume, de proporção, de regra de equilíbrio para fazer o gordo dos lábios, que são essas áreas em azul. Na anatomia a gente chama de tubérculos. Então a gente faz um tubérculo aqui do lado, o outro aqui e um de cada lado do lábio inferior. Para dar esse gordo, sabe? Para ficar esse lábio mais ou menos assim. Não é linda essa boca? Eu acho esse tipo de boca linda. Por quê? Porque vocês estão vendo o que a gente estava falando? O lábio superior ele termina mais um pouco além do lábio inferior. Os dois não são do mesmo tamanho. O que mais? O superior ele é um pouquinho mais fino, o inferior é um pouco mais gordo. Existe uma divisão aqui entre pele e borda de lábio. Não é só maquiagem, não é só maquiagem definitiva. É volume real. E isso a gente consegue fazendo com o ácido hialurônico, com os preenchimentos, lá no consultório. Isso não tem nem cirurgia, não é corte, não tem ponto, nada. É uma seringa com uma cânula bem delicada que a gente usa bem nas bordas para realçar. E aí depois a gente faz então os tubérculos. Não é interessante, gente? Muito bem. Como ter lábios naturais, legais, lindos e sexys? Primeiro, uma avaliação legal de quem está fazendo em você. Segundo, a gente tem que ter esse cuidado de lembrar como é que é a anatomia. Terceiro, você tem que ter um ótimo conhecimento, uma noção bacana de anatomia, porque existem casos, por exemplo, alguém pode falar, eu já fiquei sabendo que fizeram um preenchimento e a moça perdeu a boca, necrosou. Isso chama erro técnico, isso chama tragédia, azar, uma coisa horrorosa. Porque às vezes tem pessoas que só trabalham com preenchimento usando agulhas. E as agulhas, elas podem picar um vaso. E se a gente injeta dentro do vaso, isso pode entupir uma região que o vaso estava indo. Essa região perde o oxigênio e ela morre. Quer dizer, isso é uma necrose. Isso, gente, não é sinônimo de fazer boca, nem injeção, nem coisa nenhuma. Isso aí é um cuidado que o médico tem que ter e a gente tem, porque a gente é treinado durante anos para fazer isso. A gente começa estudando anatomia e depois que a gente vai para a prática. Então é isso, gente. Boca é uma coisa que eu particularmente adoro fazer. Adoro essa diferença de cultura. Eu gosto de dizer, por exemplo, assim, que lá em Dubai, se eu fizer as bocas que eu faço aqui em Brasília, lá em Dubai, elas vão odiar, porque elas acham muito pequenas.
E o contrário é a mesma coisa. Se eu fizer as bocas que eu faço lá em Dubai, que são mais carnudas, mais volumosas, se eu fizer em Brasília, a pessoa me processa, ela me odeia, ela quer que eu dissolva aquilo ali no dia seguinte. Então isso é muito interessante porque a cultura muda bastante, como volumes de mama, como cor de pele, como maquiagem, como tudo. O mundo está globalizado, mas ainda existem diferenças muito assim fortes entre grupos de pessoas, né? Grupos populacionais. Não é mesmo, Alda? Você é ótima. Ah, muito bem, muito obrigado. Elaine, faça, você vai adorar. Muito bem, gente, olha, é isso que a gente tinha para falar. Obrigado pela companhia de vocês. Eu quero que vocês saibam que a gente está aqui para tirar dúvidas, claro. Evidente que eu adoro o que eu faço, por isso eu estou aqui numa sexta-feira, me disponho a dar minha cara a tapa, falando aquilo que eu acredito que é o legal para você. Se você se interessar por esse tema, manda para a gente mensagens que eu prometo que a gente responde. Manda mensagens aqui no direct do Instagram, ou aqui no direct do Facebook, ou então no nosso site. O nosso site é mucioporto.com.br. Lá a gente tem uma equipe de meninas fora de série, a Gabriela, a Mônica, a Ana, e elas vão entrar em contato, passam para mim, eu respondo. A gente tenta não deixar ninguém sem resposta, porque essas coisas realmente palpitam. E aí, quem é de vocês aí? Levanta a primeira mão, atira a primeira pedra. Quem é que não se ama? Quem é que não quer ficar lindo? Lindo pra você, linda pra você, não é pra marido, não é pra ninguém, é pra você se olhar no espelho e falar, ai, como eu tô bacana, como eu tô cuidada, como eu tô bem. Isso aí alimenta um negócio que se chama alma, né? E a alma é tudo que a gente faz quando a gente faz cirurgia plástica. Não é mesmo, Vlani Santana? Bem, é isso, Tânia, Alda de Jesus, minhas queridas e meus queridos, qualquer coisa manda pra gente, não se esqueça, entra no nosso site www.mucioporto.br que você vai ter uma série de informações lá sobre tudo que você quiser em relação à cirurgia plástica e estética, porque a gente está aqui nesse mundo pra gente fazer as pessoas ficarem mais felizes. E no ritmo de Maísa cantando Bésame Mucho, com os lábios mais bonitos del mundo que eu vou fazer em ustedes. Não é, Denise Pessoa Gosma, meu amor? Que bom que você tá aí, Gabriela Souza. Então é isso, gente, olha, Maísa cantando Bésame Mucho é uma ótima pedida pra gente sair da nossa live nessa sexta-feira maravilhosa, friazinha, com esse vinho maravilhoso e deixando todo mundo um pouco mais informado. É isso aí. Beijo no coração de vocês, adoro vocês, muito obrigado, tchau!